Boa noite. Obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com as irmãs reunidas nesse culto de gratidão, com a missionária Aline, com a irmã Antônia, que está aqui nos sets de gravação, sempre divulgando a palavra do Senhor, né? Estamos aqui porque somos gratos por tudo que o Senhor fez na nossa vida e há de fazer para as nossas famílias, nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos, né? Sogro, sogra, cunhado, cunhada, família toda, não é isso? Amém. A gente acabou de louvar que Me Atraiu, né, da Gabriela Rocha, que fala sobre o fogo consumidor, né? Aquela sarça que queimou, né, e não se consumiu. E eu vou ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16, que é uma orientação, né, que Jesus deu para os seus discípulos quanto ao que eles deveriam ser, né, continuar divulgando a palavra, para que não deixasse que essa chama do Espírito Santo se apagasse. Assim como nós também não devemos deixar essa chama se apagar dentro do nosso coração, tá bom? Então aqui fala, o título é: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Mateus 5, 13 e 16. Então, irmãos, que eu trouxe essa palavra aqui sobre o sal da terra, né, e luz para o mundo? Porque o sal a gente só sente quando é retirado, né? Quando a gente tira o sal da comida, a comida fica sem gosto. E na época aqui, né, o sal que não era de serventia era jogado para ser pisado pelas pessoas, botar na escadaria do acesso, né, das mesquitas, né, tinha outro nome que eu não estou lembrando agora, mas de onde eles se reuniam para orar. Enfim, se a gente não tiver Jesus na nossa vida, se a gente não tiver esse sal que dá o sabor para a nossa vida, em vão vai ser a nossa vida. Por quê? O inimigo vai pisar na gente, assim como esse sal que, né, não presta é pisado, é lançado fora. Então, assim, quando nós nos lançamos, saímos da presença do Senhor, o inimigo aproveita. E aí ele pisoteia mesmo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, os apóstolos, né, daquela época, e nós, discípulos de Cristo, que devemos continuar esse trabalho de evangelismo, e não desistir diante das dificuldades, porque muitas vezes nós temos dificuldades na vida. Quem não tem? Né? O próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós somos cristãos, imitadores de Cristo, né? Nós somos pequenos cristos aqui na terra, nós também não temos que ter medo das aflições da vida. Não desanimar. Pegar esse sabor, se agarrar à palavra, se agarrar a um jejum, ir a um culto, a fazer uma boa obra do Senhor, para que esse sal continue, essa presença dele continue na nossa vida, para que a nossa vida tenha sabor, tenha utilidade. Vã é a nossa vida se não for feita para o Senhor, se não for entregue ao Senhor. Não tem um propósito. Se a gente não tiver um propósito, a gente não vai... Porque a gente passa pelo processo para alcançar o propósito. Se a gente não tiver propósito, o que a gente vai
fazer. Vai ficar igual aquele povo que ficava andando lá no Egito, 40 anos perdido, sem conseguir alcançar a graça, né? A terra prometida que o Senhor prometeu, que cada um aqui tem a sua terra prometida. Deus, ele é tão misericordioso que ele tem um plano de salvação para cada um. E ele é um pai que, assim como aquele pai do filho pródigo, ele está pronto para nos receber conforme a gente está. Se a gente está sujo de lama, se a gente comeu com os porcos, a lavagem dos porcos, não importa o pecado que você tenha, ele vai estar sempre disposto a te aceitar. Vinde a mim como estás, e eu vos purificarei, glorificarei e te darei testemunho, né? E a segunda parte é ser luz. Porque também não adianta, irmãos, a gente ser luz assim, eu oro na minha casa, eu oro no meu quarto, entendeu? Pegar o que ele está remetendo aqui, porque os apóstolos naquela época tinham medo, né? Porque eram perseguidos. Os cristãos eram perseguidos, como nós, crentes, somos perseguidos. Nós ainda somos perseguidos. Quando a gente abre a boca para falar, né, eu sou da igreja tal, eu sou de uma congregação, ou eu sou... Muitos falam, usam, né, o inimigo usa a boca das pessoas para falar assim, mas para que tá na igreja? Na pandemia se ouviu muito isso, né, porque aí ganhou uma proporção gigantesca, porque realmente nós não podíamos nos reunir, né, e entre irmãos, tínhamos que ser tudo online, na tecnologia, mas graças a Deus essa pandemia acabou e os cristãos, muitos até foram alcançados graças a essa tecnologia, porque muitos ficaram deprimidos em casa, não tinham que acessar, os conteúdos já estavam muito exaustivos e só se falava dessa doença, então muitos foram pela dor do Senhor, né? Então a gente tem que ser luz, ir nas congregações, pegar a Bíblia, evangelizar numa academia, como a nossa missionária Aline faz, evangelizar no trabalho, sempre que eu posso eu dou uma palavra para um paciente que chega lá no consultório que eu trabalho, não importa a idade, às vezes é um jovem, às vezes é um idoso, às vezes, sabe, é uma mulher, às vezes é um homem, porque muitos às vezes têm vergonha de pedir ajuda, né? Mas a gente saiba aceitar ajuda e ser luz na vida dos outros, não falar uma palavra contrária, falar uma palavra que edifica a vida do irmão, falar uma palavra que glorifica a Deus e não desistir das pessoas, porque muito se vê hoje que as pessoas se escondem, não querem ser luz na vida dos outros, não querem absorver o problema do outro. Eu já tenho muitos problemas para absorver o problema do outro. Não é uma questão de absorver o problema do outro, é questão de ser humano, como Cristo falou, amai ao próximo como a ti mesmo. Então a gente amar, ser essa luz, para que as boas obras glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Entendeu? Então eu deixo essa palavra aqui, breve, desculpa até se eu me estendi do horário, mas que para que seja glorificado o Pai na sua presença, na sua casa, no seu lar, e agradecer aqui a oportunidade, que a gente se encontre no próximo mês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.